Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso R Básico 2024. Hoje nós estamos entrando praticamente na nossa fase final do nosso curso, que nós estamos na nossa aula 23. Temos ao final 25 aulas a serem ministradas e hoje nós iremos falar sobre ambientes e caminho de busca. Ambientes, um objeto muito importante dentro da linguagem. Antes de mais nada, de entrarmos na nossa sala de apresentação, é sempre de praxe que a gente pede para aqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal, que se inscrevam para que vocês possam receber não só os materiais desse curso, bem como os outros materiais que temos em cursos diversos dentro do nosso canal, dando um atrativo de que a liberdade de conhecimento é algo imprescindível e deve ser acessível a todos que queiram aprender. Então, para isso, se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho de notificações para que outros usuários do seu ciclo de amizades também possam ter esta parcela de contribuição, possam ter a acessibilidade desses materiais, uma vez que têm o mesmo interesse comum. Ok? Sem mais, já vamos para a nossa salinha de apresentação. E hoje, em nossa aula 23, nós vamos falar sobre ambientes e caminho de busca. Antes de mais nada, nós sempre, como de praxe, nós falamos da nossa filosofia de publicação com o selo Democratização do Conhecimento. Este selo indica que pelo menos um dos nossos materiais de publicação, eles são disponíveis de forma gratuita. Nós gostaríamos de agradecer também ao SEAC e ao FSJ, em parceria, porque eles que irão emitir o nosso certificado ao final daqueles que participarem com presença de 80% dessas videoaulas, e também a universidade, de uma forma geral, que nos dá essa flexibilidade de trabalho para podermos conduzir esses materiais, esses cursos. É sempre algo muito gratificante. Aqui o nosso livro de apoio, que é justamente da coleção Estudando o Ambiente R, que é o volume 1, o R básico. Então, fazendo uma pequena introdução, nas aulas anteriores nós falamos justamente sobre a atribuição e o escopo. Lembrando que a atribuição é justamente a associação com que nós é um operador, né, a atribuição de uma forma geral, mas é a forma com que nós ligamos nomes a objetos. Ok? A definição é basicamente dessa forma. Nós temos o símbolo de atribuição, do qual a gente associa um nome a um determinado objeto. E especificamente, essas ligações, elas ficam armazenadas quase sempre em um tipo de objeto, que é o ambiente, e mais especificamente o ambiente global. É nele que ocorre e que é armazenada a maioria das ligações que nós temos quando escrevemos nossos scripts em um console. E um tipo de ambiente, ou na realidade de objeto ambiente de uma forma geral, ele recebe este modo aqui chamado environment, que é justamente o termo de ambiente em inglês. Beleza. Então, esse tipo de estrutura, só para a gente poder entender como é que nós podemos manipular esse tipo de objeto, ele é similar a uma lista, mas ele tem algumas diferenças. Cada nome deve ser único, os nomes em um ambiente não são ordenados. Isso implica dizer que, usando o sistema de indexação pela ordem, ou melhor, a posição dos elementos, nós não vamos conseguir dessa forma. Isto é, usando o colchete, indexando em 1, 2, em 3, ou seja, pegando o primeiro, o segundo, o terceiro elemento, nós não vamos conseguir dessa forma, porque os nomes em um ambiente não são ordenados. E o ambiente ele tem uma espécie de hierarquização, como nós já falamos em algumas aulas anteriores. Então, como o ambiente é o responsável por armazenar as ligações que existem de nomes a objetos, e é a forma com que nós conseguimos recuperar valores em um objeto,
quando nós não conseguirmos encontrar determinado nome em um ambiente específico, isso será procurado pelo seu ambiente superior ou ambiente pai. Onde é que vai haver essa hierarquização? Justamente na estrutura que a gente chama dentro do R, que é o caminho de busca, que nós também já falamos nas aulas anteriores. Então, uma outra característica que nós temos em ambientes é que os ambientes não são copiados quando modificados. A gente não entrou muito nessa ideia de cópia e modificação no local, porque isso aí é um tipo de assunto que nós vamos levar para o módulo intermediário e que isso é algo, vamos dizer assim, dentro da linguagem, de um nível acima do básico, em que especificamente a gente consegue compreender a questão da alocação de memória na criação dos nossos objetos, e isso é algo muito importante. Nós temos uma versão do módulo intermediário lá na nossa página, em que vocês podem ver aqui na descriçãozinha da tarja em vermelho, ou também na descrição desse vídeo, em que vocês podem acessar lá dentro do curso Estudando Ambiente R, no módulo intermediário, assuntos dessa forma que nós exploramos lá no ano 2021. Beleza, feito essas considerações, então, nós vamos ver alguns tipos de ambientes. Então, o primeiro tipo de ambiente que nós temos é o ambiente global, que nós já falamos, é onde, quando nós criamos os nossos objetos e associamos nomes a esses objetos no nosso console, é para onde essas ligações irão, muito provavelmente, para o ambiente global, quase sempre. E aí, nós podemos também acessar e verificar o ambiente corrente por meio do comando environment. Isso aqui, geralmente, ele é utilizado em ambientes funcionais, que são os ambientes em que a função foi definida. Aqui nós temos um outro tipo de ambiente muito interessante, que é um ambiente vazio. Apesar de nós usarmos a função search para verificarmos o caminho de busca e não verificarmos esse tipo de ambiente, mas nós temos um último ambiente dentro da hierarquização do caminho de busca, em que é o ambiente vazio que não contém elemento algum. Ele é o ambiente que está, vamos dizer, acima de todos os outros ambientes. Ele é o pai de todos eles, vamos dizer assim. Porém, não tem elemento algum. A gente vê aplicações nesse tipo de ambiente quando, por exemplo, nós precisamos compreender, dentro de determinadas situações de escrita de código. Eu tive um problema assim em particular, quando nós criamos uma interface gráfica para o pacote Midrange MCP, e lá dentro nós temos uma situação em que nós temos que compreender a questão das variáveis globais e a questão também de outros tipos de estrutura em que nós precisamos recuperar determinados valores dentro da nossa interface, porque especificamente nesse pacote Midrange MCP nós criamos uma interface por meio do pacote TCL/TK, então é uma interface para a linguagem TCL/TK, e na linguagem TCL/TK especificamente nós precisamos, na criação do código da interface, de recuperar algumas entradas, alguns inputs. Então, no ato da interface estar aberta, você vai alterando e manipulando determinados objetos em que você precisa dessa atualização, e aí foi justamente por meio desse estudo de ambientes que eu consegui verificar e armazenar as ligações que eu precisava. Quem quiser entender um pouco mais sobre essas ideias, ele vai lá no pacote Midrange MCP, abre o seu source, e especificamente com a extensão tar.gz lá no CRAN, e abre o código para vocês darem uma estudada que vocês vão entender um pouco mais.
De todo modo, no módulo intermediário, a gente consegue fazer um esboço dessas ideias. E aí nós temos um ambiente muito interessante, que é o ambiente base, justamente do pacote base, que ele é um ambiente em que armazena justamente todas as ligações que existem no pacote base. E aí nós temos um ambiente de pacote, que ele é como se fosse um clone do ambiente namespace desse pacote, que fica lá no caminho de busca. Isso por quê? Porque toda vida quando nós usamos, abrimos uma seção do R, nós vamos verificar que esse pacote ele já está anexado ao caminho de busca automaticamente, porque as funções e os objetos que existem nesse pacote é o que dão a estrutura mínima de utilização da linguagem R. Não só ele, mas dentre alguns outros pacotes nativos. E aí nós falamos, também já demos uma ideia sobre o ambiente namespace lá quando nós falamos sobre pacotes. O ambiente namespace, ele tem a ideia justamente de armazenar todos os... Ele faz uma espécie, vamos dizer assim, como o próprio nome tem do termo em inglês, de armazenar um espaço de nomes, isto é, as ligações que existem dentro de um pacote. Então, é por causa do ambiente namespace que nós não, ou melhor, que os pacotes não confundem as ligações que estão sendo executadas internamente com ligações externas que podem ter de mesmo nome. Então, para que isso não haja conflito de ligações que existem internamente a um pacote com ligações externas, é devido justamente ao ambiente namespace que isso não ocorre. E as primeiras versões que nós temos de pacotes dentro do R, não existia a estrutura namespace em si, dentro daquele esqueleto com a estrutura mínima para a composição de um pacote. A partir de uma determinada versão é que essa estrutura veio e a composição justamente do ambiente namespace, ela também foi introduzida, essas ideias, dentro da condição da linguagem R. E aí nós vamos falar do ambiente de pacote, quer dizer, alguns tipos de ambientes, né? Não é que a gente vai falar, são alguns tipos. E aí o ambiente de pacote é como se fosse um clone do que existe do ambiente namespace lá no caminho de busca. E aí tem toda uma ideia por trás do porquê que isso existe e que a gente também não faz uma grande exploração no módulo básico, aqui no curso R básico, mas para que a gente deixe apenas registrado. E aí nós temos os ambientes funcionais, em que a gente pode falar justamente do ambiente envolvente, o ambiente de execução. A gente vai apresentar aqui, justamente nesse slide, alguma ideia básica, mas que o aprofundamento também ele entra dentro do paradigma da programação do estilo funcional, do que nós temos dentro da linguagem R, justamente pelo segundo princípio do que nós temos do R, no módulo também intermediário, fazendo esse aprofundamento. Bem, então, os nomes, como é que nós podemos verificar os nomes que existem em um determinado ambiente? Por exemplo, eu posso utilizar a função ls, por meio da função ls, o padrão dela para o argumento env de environment é justamente o ambiente global. Então, aqui criando determinadas ligações de nomes a objetos, e eu pedindo por meio de ls, eu vou verificar que os nomes existentes dentro do ambiente global são justamente os nomes A, B e X. Percebe? Porque justamente o A se associa ao objeto, que é uma string, no caso Ben, aqui um objeto lógico true, e aqui um objeto do tipo numérico, que recebe um vetor de comprimento 1, que é o valor 2. Acessando objetos e ambientes. Então, como é que eu posso ver o valor, ou melhor, o objeto que está associado com o nome A, em que ele está contido no ambiente global? Então, similar ao que ocorre numa lista, eu digito o nome do ambiente, no caso, eu acesso o ambiente global por meio dessa terminação aqui, ó, ponto global env,
cifrão, o nome da ligação que existe nesse ambiente, claro, precisa existir, senão ele me retorna um erro, e aqui ele me volta bem, ou pelo sistema de indexação, usando colchete igual que ocorre em uma lista, eu também acesso. Agora, se nós usarmos o sistema de indexação pela questão de posicionamento, nós vamos verificar que vai ocorrer um erro, porque o ambiente não consegue usar essa ideia de hierarquização. Ok? Beleza. Uma outra ideia do que eu quero apresentar aqui nessa situação é que aqui eu tenho um ambiente igual que nós verificamos anteriormente, e agora eu consigo criar um ambiente por meio da função new.env. Então, veja que nessa situação aqui, nós temos que o ambiente superior, uma vez criado aqui, ó, essa ligação ela foi criada no ambiente global. Tudo isso que a gente está fazendo, as ligações são criadas no ambiente global. Então, aqui nessa situação, o que é que vai acontecer? Então, o ambiente superior do ambiente env é o ambiente global. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a seguinte situação. Eu criei o ambiente, a ligação que está no ambiente global é emb1, e aqui eu consigo, lá dentro de amb1, criar ligações. Então, eu coloco amb cifrão D e o objeto, o nome D se associa ao valor 3. O nome E se associa ao valor false. E aí, se eu verificar aqui por meio de ls, nós vamos perceber que as ligações existentes aqui estão relacionadas ao ambiente global. Quero mudar o tipo, ou melhor, o ambiente ao qual eu vou ver essas ligações. Então, aqui por meio de environment, né? Environment, dentro de ls, eu defino qual é o ambiente que eu quero verificar. E perceba que aqui eu tenho apenas duas ligações, quando eu me aponto esse ambiente para amb1. Ó, percebe? É algo, parece sutil, mas é algo um pouco mais complexo, e você precisa entender toda essa ideia de hierarquização nessa situação. Beleza. Então, todo ambiente ele tem um ambiente pai. Como é que eu consigo verificar o ambiente pai? Por meio do comando da função parent.env. Aí eu pergunto, qual é o ambiente pai do ambiente 1? amb1. Ele me diz, ó, é o ambiente global. Veja outra forma sintática que ele me define o ambiente global. Dessa forma aqui, r_globalenv, em que aquela outra situação em que nós acessamos o ambiente global, nós verificamos, nós acessamos por meio de .globalenv. Tem umas 2 ou 3 formas de acessarmos o ambiente global, ou a apresentação de como o ambiente global é dado na tela para nós, dentro do ambiente R. E aí o ambiente vazio. Qual é o pai do ambiente vazio? Ele fala, o ambiente vazio não tem pai, que é o último ambiente que existe dentro da hierarquização do caminho de busca. E isso me dá um norte muito interessante, porque se eu jogar qualquer ambiente antes do ambiente vazio, ninguém é superior a ele. Então, significa dizer que eu posso armazenar ligações dentro desse penúltimo ambiente. Em algum momento, o caminho de busca consegue acessá-lo. Uma outra ideia do que nós temos nos ambientes, agora entrando dentro da ideia de ambientes funcionais, isso nós já falamos lá, quando nós falamos na aula sobre funções, nós falamos de ambientes funcionais. Nós vamos dar uma ideia agora da superatribuição, que também está relacionado pelo escopo léxico, que é a forma de como as funções buscam pelos objetos dentro do ambiente R, né? Então, aqui especificamente, o símbolo de superatribuição é dado dessa forma, com duas desigualdades inferiores e o traço. Qual é o comportamento, a semântica dessa condição sintática? É dada da seguinte forma. Então,
A atribuição é uma ligação que vai existir em um nome com um objeto no ambiente corrente de onde essa execução foi realizada. Neste caso, vamos perceber que o ambiente corrente dessa operação aqui, por exemplo, desse objeto 2, ele está ocorrendo no ambiente de execução da função F1. Se vocês não estão entendendo esse termo do que eu estou falando, ambiente de execução, volta na aula sobre funções que lá nós discutimos um pouco sobre isso, tá? Então, perceba aqui a ligação que vai ser armazenada, ou melhor, o ambiente que vai armazenar esta ligação x com o valor 1 será o ambiente de execução da função f1. A função f1, por sua vez, ela está sendo criada. Veja a ligação que vai existir de f1 com o objeto função. Ela vai ser criada no ambiente global, que é onde esta operação aqui está sendo realizada. Está aqui. Perdão. Que é o local onde essa função está sendo realizada, tá? Ó. Então, x se associa com 0, está sendo executada, essa ligação está sendo armazenada no ambiente global, e f1 também. Agora, tudo que vai acontecer dentro de f1 será armazenada dentro do ambiente de execução da função f1. Então, isso é um ambiente hostil. Ele é assim que é executada a função f1, esse ambiente ele é criado e automaticamente, quando finaliza todas as linhas de comando que está no corpo de f1 e se retorna o resultado do que se destina a f1, este ambiente ele some, ele é apagado, tá? Então é o que a gente chama de ambiente hostil. Agora veja, no ato de eu executar dentro do ambiente de execução esta linha de comando 7, que é justamente a execução da função superatribuição, que é um operador, o que vai acontecer é que esta ligação aqui, dx com 2, não ocorrerá no ambiente corrente de onde está acontecendo esta execução, que seria no ambiente de execução. Ela ocorrerá ou ela será criada no ambiente superior do ambiente de execução da função f1. E o ambiente superior da função f1, ou melhor, o ambiente superior do ambiente de execução da função f1 é o ambiente corrente da função f1, que é o ambiente global. Aí o que acontece? Esta ligação, ela automaticamente será jogada para o ambiente superior do ambiente de execução de f1 e ele verificará lá naquele ambiente superior, que no caso é um ambiente global. Ele pergunta: existe algum nome em que existe um objeto associado com o nome x? Porque é justamente esse nome aqui que eu vou atribuir o valor 2. Se existir, ele automaticamente irá, vamos pensar assim, apagar ou retirar esta ligação e vai colocar o valor 2 associado com ele. Isto é, o nome x associado com o valor 2. Aonde? No ambiente global. Este valor não será armazenado no ambiente de execução. Ele será armazenado no ambiente superior, que no caso é o ambiente global. Automaticamente, se aqui eu tinha x associado com 0, no ato de executar essa linha, mesmo estando dentro da função f1, x no ambiente global passará a estar associado com 2 e não mais com o valor 0. E aí, automaticamente, o que eu estou fazendo aqui no final é pedindo o ambiente corrente desta execução, que vai ser justamente o ambiente de execução de f1. O que ele irá nos mostrar é justamente o endereço de memória aonde está alocado este ambiente. E aqui eu vou pedir uma lista em que ele me mostre o valor x
o ambiente de execução e o ambiente pai, de onde ocorreu essa execução aqui. O ambiente de execução de quem? Perdão. O ambiente pai de quem? De env. E env está sendo mostrado aonde? Aqui, ó. Justamente no ambiente de execução. Então, na realidade, aqui eu vou verificar o ambiente de execução da função f1 e o ambiente pai do ambiente de execução da função f1. É isso que nós estamos fazendo. E aqui eu peço esse return, que ele me retorne o valor dessa lista aqui, has. Tá? Vamos ver. Após executar f1, o que é que aconteceu? Ele está me retornando x igual a 1, e perceba aqui comigo, x foi igual a 1, não foi igual a 2. Perceba que x igual a 1, se a ligação de x igual a 2 estivesse no ambiente de execução, x iria sobrepor essa execução anterior. E o resultado era para ter sido 2, ao invés de 1. Mas não. Por que isso não ocorre? Porque a superatribuição não armazena a ligação no ambiente corrente, mas em seu ambiente superior. Então, perceba aqui nesse caso que o ambiente de execução está com esse endereço de memória e o ambiente pai do ambiente de execução é o ambiente global. Quando eu imprimo x, perceba comigo, x agora aqui está no ambiente global. O ambiente de execução, que era um ambiente hostil, que era justamente para armazenar as ligações do corpo da função f1, lá dentro tinha o x que se associava com o valor 1. Aqui agora nós temos um x que está no ambiente global, que foi atualizado. Ele iniciou igual a 0, e pelo fato de ter sido executada a função f1, perceba que agora o valor dele é 2. E aí, automaticamente, o que é que a gente percebe? Imprimindo o ambiente corrente de f1, ou seja, de onde f1 foi criado, a ligação que foi associada f1 à função, ao objeto. Ó, foi no ambiente global. Percebe? Beleza. Ao imprimir, ou ao executar o comando ls, as ligações existentes no ambiente global, percebemos agora o acréscimo de f1 e de x, né? Beleza. Agora, a ideia do novo começo, quando nós estamos falando com, justamente, ambientes funcionais. Toda vida que nós executamos uma função, perceba que é hostil esse ambiente de execução, porque um novo ambiente é criado. No ato de executar a função f1, todas aquelas ligações que existiam para armazenar as ligações no do corpo da função, ela no ato de acionar a função f1, executar todas as linhas de comando do corpo da função e soltar o resultado a que se destina essa função, esse ambiente de execução ele é apagado. Perceba que os endereços de memória se modificam, justamente por isso. Por quê? Porque um outro ambiente foi criado. Isso faz com que, nesta situação, nós não tenhamos armazenamento ou atualizações de objeto nesse sentido, se assim a gente desejasse. Por quê? Porque um novo começo é criado. Aí nós temos a ideia também, mais uma vez, da superatribuição. Perceba, aqui no ambiente global, usando o comando, a função ls, percebemos que nós temos esse retorno, dizendo que não temos nenhuma ligação no ambiente global. Não existe nenhum objeto com nome associado a ele. Quando eu executo agora a função f2, em que simplesmente eu uso a superatribuição no corpo da função, ele automaticamente verifica se existe algum nome x associado com algum objeto. Em caso de não existir, que é o que ocorre aqui, né? Que eu recebo este resultado, ele cria esta associação, este nome ligado ao determinado objeto. Então, ao executar, eu pergunto, existe algum
alguma ligação no ambiente global, ele fala para mim, existe, além do F2 que foi criado aqui, existe também o X. Por causa de quem? Da superatribuição que define, na realidade, cria a ligação e armazena no ambiente superior do ambiente de execução da função F2, que nesse caso foi o ambiente global. Então, automaticamente, quando eu verifico o valor X, eu vou ver que o valor X está associado, ou seja, o nome X está associado com o valor 2. Agora, aqui nós temos uma outra ideia. Nós temos uma função dentro de uma função. Perceba que aqui, nesse caso, eu tenho uma função em que contador se associa a ela, e dentro do corpo dessa função, eu crio uma outra função chamada aux. Aí, nesse caso, o que vai ocorrer no ambiente de execução de contador, ele não será hostil. Ele não necessariamente será deletado nessa situação. Perceba comigo. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Em aux, dentro do corpo da função contador, eu simplesmente estou usando a superatribuição, isto é, eu estou pegando o i e alimentando ele i mais 1. Isso daqui vai ser jogado para o ambiente superior, em que o ambiente superior do ambiente de execução aux não é o ambiente global. É quem? É o ambiente de execução de contador. Então, nessa situação aqui, o que é que vai acontecer? Dependendo de como eu executar a minha função, eu não vou ter a perda do ambiente de execução de contador, que deveria ter sido hostil. Vamos perceber aqui na frente, na sequência. Então, em EV2, eu pego o ambiente corrente do ambiente de execução, que é o ambiente de execução de aux, e aqui ao final ele me retorna em res2 uma lista com i, o ambiente de execução de aux, o ambiente de execução de contador. É isso que esta função aqui contador ela se destina. Vamos lá verificar. Então, o que foi que eu fiz? Aqui, automaticamente, eu estou associando contador com o comando que vai ocorrer aqui em contador, que, na realidade, eu estou acessando aqui nada mais, nada menos do que a função aux, tá? Ó. Então, nesse caso aqui, olha o que é que vai acontecer para mim. Quando eu associo contador ao que vai ocorrer em aux, é isso que aqui está fazendo, ó. O que é que vai acontecer aqui nessa situação? Quando eu rodo contador 1, ele me mostra o contador i, ó, perceba, 1. Quando eu rodo o contador 1 novamente, ele me mostra i não igual a 1, agora igual a 2. Significa dizer que lá interno ele está guardando essa informação. Como é que eu consigo verificar isso? O ambiente de execução de contador, que era para ser hostil, olha só o que acontece. Ele recebe o mesmo endereço de memória. Significa dizer, então, que ele não foi apagado. Ele só será apagado quando eu fizer uma nova ligação. Agora eu estou criando contador 2 com contador. Então, aqui vai partir daquela ideia do novo começo. Então, veja que o endereço de memória de contador se modificou e aí o contador i, ele inicia novamente pelo valor 1. Se aqui eu executasse novamente contador 2, isso haveria uma atualização, porque o ambiente de execução de contador não teria sido eliminado. É esta a ideia. Veja que isso é algo complexo, isso pode lhe levar a muitas ideias para a criação de código. Então, é muito importante você entender essa estrutura de ambiente dentro do R, porque é nele que se armazena as ligações de nomes a objetos. E aí nós temos a ideia do caminho de busca, que nós já falamos outras vezes, que está intrinsecamente associado à ideia do que nós
falamos da forma com que o R vai buscar pelos nomes, pelas ligações. Então, ele vai percorrer diversos ambientes dentro da hierarquização. Então, usando a função search, a gente consegue ver todos os ambientes que existem em que o R irá buscar por essas ligações, em que sempre vai iniciar pelo ambiente global. Então, iniciando sempre pelo ambiente global, nós vamos ter os ambientes de pacote, em que os ambientes de pacote são uma espécie de clone dos ambientes namespace desses pacotes. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer é que as ligações, quer dizer, determinado objeto, quando eu chamo pelo nome, o R vai percorrer por todos esses ambientes aqui para verificar o valor em que esse nome está associado. Anexando um determinado pacote, nós vamos perceber que ao anexar e executar novamente a função search, nós vamos perceber que este último pacote que foi anexado, ele sempre será o ambiente pai do ambiente global. Então, posterior a verificar as ligações que existem no ambiente global, o próximo ambiente a ser verificado as ligações, ao verificar as ligações, será esse ambiente que foi anexado pela última vez. Não achando esta ligação, procuraremos pelos demais ambientes que estão no caminho de busca. Adicionando um outro, anexando um outro, ele passa a ser agora o ambiente pai do ambiente global. Então, a ligação não sendo encontrada no ambiente pai, vai ser procurada agora por esse próximo ambiente. Percebe a quantidade de ligações que eu vou introduzindo dentro do caminho de busca? O risco de termos ligações aqui de nomes iguais em outros pacotes é muito grande. Só que a primeira, no caminho de busca, eu verificar a primeira ligação e ver um nome específico que também existe nos demais, este pacote terá preferência, porque ele está primeiro na busca, pelo caminho de busca em que o R está verificando esses nomes. Então, se, por exemplo, em Midrange MCP, em SMR, existem nomes, ligações de mesmos nomes, a preferência será de Midrange MCP, porque ele foi anexado primeiro. Se no ambiente global já existir este nome, o ambiente global terá preferência. E o R automaticamente acionará ou retornará o valor que está na ligação no ambiente global, e não no Midrange MCP nem no SMR. Então, isso incorre num risco muito grande de você anexar muitos pacotes e ter muitas ligações de mesmos nomes. Por isso que eu sempre falo, usem a anexação quando necessário, senão você pode utilizar o operador dois pontos, e aí você não deixa essa carga muito pesada no caminho de busca, sem necessidade. Um exemplo muito clássico que a gente encontra é justamente nos exemplos de ciência de dados, em que nós temos diversos pacotes dentro da família de pacotes tidyverse, e a galera pega assim, no script dele inicial tem 12 linhas só de anexação do pacote. Sendo que em um determinado pacote você está precisando de uma única função. Para que anexar tudo? Sem necessidade. Bem, dito isso, nós podemos usar o pacote Erlang justamente para verificarmos os pais a partir de um determinado ambiente até o último que eu desejar, e verificar a hierarquia por onde a seção R vai procurar por esses objetos. Então, inicia pelo ambiente global e vai até o ambiente vazio. Algo que não acontece quando a gente usa a função search. Então, é simplesmente a função, o pacote Erlang aqui, com essa função env parents, ela nos dá justamente uma ideia quando nós estamos estudando pacotes nesse sentido, tá? Então, justamente as pesquisas que nós fazemos pelo caminho de busca, nós temos aqui uma outra ideia, que é justamente a modificação do ambiente envolvente, justamente
quando nós estamos utilizando... Olha uma coisa que é interessante. Eu fiz um experimentozinho básico aqui, só para que vocês entendam. Percebam comigo. Então, parece não ser sutil, mas é devido a essa quantidade de pacotes que determinados comandos que nós executamos, nós nem damos por ciência de que estes comandos, essas funções, elas têm de estar em algum desses ambientes de pacotes aqui. Senão, automaticamente, essa função não será executada. Olha esse experimento aqui. Eu criei uma função em que simplesmente eu pego o valor x e somo mais 1. O que é que eu estou realizando aqui especificamente? Uma operação aritmética, que é a soma, que é uma operação simples, mais básica que existe. E ela, especificamente, está dentro de um dos pacotes nativos do R, que é o pacote base. Então, o que que eu estou fazendo? O ambiente, aqui nós temos a ligação de F3 a esta função, e esta ligação está sendo armazenada no ambiente global. Então, o primeiro ambiente onde irá procurar pelos nomes posterior ao ambiente de execução, que é onde haverá essa execução aqui, posterior a ele vai para o ambiente global. E aí, veja, obviamente, no ambiente global, não existe a função soma. Essa função soma, ela vai passar, quer dizer, a busca ela vai vir, né, por esse ambiente, por esse, até chegar ao base, ó. Mas perceba comigo, o que é que eu fiz no experimento? Eu peguei o ambiente corrente e substituí ele do ambiente global, que é o default, porque essa função foi executada justamente no console, e eu mudei ela para o ambiente vazio. Então, significa dizer que esta função ela está sendo iniciada a partir daqui, ó, a busca pelas ligações. Se a operação aritmética soma não for encontrada aqui, eu vou no ambiente pai dela. Mas veja, não tem mais ambiente abaixo do ambiente vazio. O que é que vai acontecer então? Quando eu executo a função F3, ele me retorna um erro e diz, ó, não foi possível encontrar a função mais. Então, é só um experimento para eu mostrar a vocês que as funções mais elementares que existem, ela percorre, ou melhor, ela é buscada pelos ambientes de pacotes que estão no caminho de busca. Então, isso é algo muito importante para que a gente possa entender como é que o R busca por essas ligações, por essas funções, de uma forma geral, justamente pela ideia de conhecermos a sintaxe semântica desse tipo de objeto que é o ambiente. Então, é justamente a ideia do que a gente tem no data frame, para reforçar, nós já falamos na aula lá de data frame, quando nós usamos o attach, nós criamos temporariamente uma espécie de ambiente de mesmo nome que se associa a esse data frame no ambiente, no caminho de busca. E esse ambiente temporário, ele vai ser pai do ambiente global. Então, vai fazer com que eu acesse os elementos que estão no data frame simplesmente digitando o nome, sem precisar referenciar o objeto inicial dados. Então, perceba aqui, quando eu executo e chamo o objeto SD, SD é um nome que é muito conhecido dentro da linguagem R, que ele está associado à função que computa o desvio padrão de um conjunto de dados. Mas aqui, como ele está sendo acionado, e se nós verificarmos que a função SD, que computa o desvio padrão, é do ambiente de pacote namespace, é do pacote stats, então esta ligação ela fica automaticamente no namespace do pacote stats
e ela automaticamente é clonada para o ambiente de pacote status que está no caminho de busca. Então perceba aqui comigo. Ela fica aqui, ó. Tá aqui, ó. Certo? Então, nessa situação, o que é que aconteceu aqui? Opa! O que é que aconteceu aqui nessa situação? Como automaticamente este nome estava inicialmente... Não é isso que eu queria mostrar. É aqui. Como este nome estava inicialmente sendo anterior ao pacote stats, em stats também existe um nome SD que se associa a um objeto, que nesse caso é uma função. Mas perceba, como também aqui nesse ambiente existe um nome SD, só que se associa a um vetor de uma matriz e não especificamente a uma função, quando eu executo o SD no ambiente global, pela condição de hierarquização, como o ambiente temporário dados é primeiro, ele me retorna este vetor. Quando eu uso detach, significa dizer que eu quebrei temporariamente, então, esse ambiente dados, então ele some daqui especificamente. Quando eu chamo novamente SD, ao invés de ele me mostrar o vetor, o que foi que ele fez? Ele me mostrou foi a função, porque dados passa a não existir mais, e aí pelo caminho de busca eu passo a seguir nos demais ambientes até achar no ambiente de pacote stats esta ligação. E aí automaticamente ele me mostra a função. Percebem como é complexo estudarmos sobre ambiente? E é algo importantíssimo. Tudo bem? Era isso que queríamos tratar nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e quero que apenas que vocês lembrem que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!